Veja, Leandro, acho que a primeira coisa a se dizer é que, longe de mim, interferir nos assuntos internos do PSOL, né? Tem um amigo de ambos os lados, tanto do lado majoritário como do lado, entre aspas, minoritário ou de oposição. A questão para mim é o seguinte, Leandro, acho que a gente pode debater essa conjuntura a partir de 3 exemplos práticos e correlacionar com o que foi debatido no Congresso do PSOL. Primeiro exemplo, foram todos os deputados do PSOL que fizeram um debate crítico, esclareceram a população sobre o perigo do novo teto de gastos, o que ele significava em termos de redução do investimento público? Não. Assim, ontem a gente teve, Leandro, paralisação do funcionalismo público federal, porque em 2024 vai ter 0 de reajuste. Como consequência direta do novo teto de gastos, esse ano que vem já não vai ter reajuste do Bolsa Família, já não vai ter reajuste do funcionalismo público federal. E, Leandro, não é sustentável a política de valorização do salário mínimo. Por quê? Cada aumento que você dá no salário mínimo também impacta na previdência social, né? O valor da aposentadoria é conectado ao valor do salário mínimo. Dito isso, com o novo teto de gastos, não é sustentável, por exemplo, o governo Lula manter uma valorização do salário mínimo acima da inflação até 2027. Então, por exemplo, teve vários deputados do PSOL que simplesmente não falaram nada do tema. A bancada inteira votou contra, mas quem fez debate crítico, quem politizou, quem questionou, foram os deputados Tarcísio Mota, o deputado Glauber Braga, a deputada Fernanda Merchiona. Eu não vou citar nomes aqui, mas é só ir nas redes sociais, gente, dos deputados, e botar lá arcabouço fiscal, novo teto de gastos, que vocês vão ver. Tem deputado que simplesmente não falou nada. Veja, a figura que se coloca como de esquerda, como do lado dos trabalhadores, como socialista, ou qualquer coisa que queira, e que ficou calado frente à aprovação do novo teto de gastos, que é uma medida liberal, medida fiscalista, uma medida que vai reduzir ano após ano a capacidade do Estado de fazer políticas públicas, de oferecer serviços públicos, de fazer investimentos públicos, tem um problema aqui. Sem falar que o novo teto de gastos, gente, ele é matematicamente incompatível com os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Muito importante explicar isso. A Constituição de 88 definiu percentuais mínimos de investimento em saúde e educação. 15% das receitas correntes líquidas para a saúde e 18% para a educação. Só que esse 15% das receitas e esse 18% para a saúde e 18% para a educação, como são regidos pela Constituição de 88, não foram alterados pelo novo teto de gastos. Qual é o problema, gente? Matemática. Não tem nem o que debater aqui. O novo teto de gastos diz que as despesas públicas podem crescer, Leandro, até 70% do arrecadado no ano anterior. Ou seja, todas as despesas em saúde, em educação, aliás, em segurança, em meio ambiente, em infraestrutura, em assistência social, em lazer, em esporte, em turismo, em segurança, crescem na base de 70%. Só que as despesas em saúde e educação crescem uma base de 100%, que não estão regidas pelo novo teto de gastos. Se você, aí a metáfora que o David Eckhart usa, que é maravilhosa, né? Se você tem um carro indo a 70 por hora e um carro indo a 100, uma hora eles vão bater. Né? É matemática. Vai ter um carro está mais veloz que o outro. Então, se você mantém os pisos constitucionais da saúde e da educação e o novo teto de gastos, duas coisas vão acontecer. Ou o governo não cumpre as metas do teto, ou ele vai operar com um orçamento todo deformado, em que saúde e educação vão comer o orçamento dos outros ministérios. Então, veja, isso foi aprovado com silêncio de vários deputados do PSOL. O segundo exemplo prático é que, como consequência direta do novo teto de gastos, como você reduziu violentamente a capacidade de investimento do Estado, o Ministério da Fazenda lançou um pacote de PPPs, Leandro, parceria público-privada. Acabei de falar sobre isso. Em saúde, em educação, em cultura, em meio ambiente, em presídio. Tem um tema que está pouco debatido, Leandro, que o BNDES tem um negócio chamado PPP das florestas, que é para entregar uma floresta, uma reserva ambiental para administração privada, com financiamento do BNDES, percebe? Vários deputados do PSOL também estão calados sobre isso. E aí, veja, aqui há uma contradição, viu? Porque o que o Tarcísio está querendo fazer em São Paulo é alinhado, em muitos aspectos, com o projeto do Ministério da Fazenda, gente. É concessão,
É privatização. A única coisa que é mais ou menos diferente é que o Tarcísio quer passar o controle acionário da Sabesp, né? Quer vender as ações. Mas, por exemplo, o que o Tarcísio quer fazer na FEBEM é uma PPP igual a PPP que está sendo feita por presidente Erechim no Rio Grande do Sul, com apoio do governo Lula e do BNDES. Então, o PT e o pessoal inteiro está criticando as PPPs de Tarcísio, as propostas de concessão de Tarcísio, com razão, mas está calado frente ao governo federal. Isso mostra um outro problema. E um terceiro problema, totalmente ligado a esse, é que nenhuma das promessas centrais do governo Lula, durante a campanha, o governo está cuidando de cumprir. Então, o governo Lula prometeu acabar com o novo teto de gastos. Ele decidiu conscientemente manter o teto de gastos. O governo Lula prometeu acabar com o PPI na Petrobras. O PPI não acabou. E o governo Lula prometeu rever a contra-reforma trabalhista do Michel Temer. Até agora, a reforma trabalhista do Michel Temer, quase um ano de governo, está de pé e vai muito bem, obrigado. Ou seja, a questão é, qual é o programa do PSOL? O PSOL tem um programa político que defende os serviços públicos, que defende a reforma agrária, que defende mais direitos para a classe trabalhadora, que defende as empresas públicas, que defende os direitos da população indígena. Então, por exemplo, como é que o PSOL vai ficar calado frente à privatização de presídios? Tem deputado do PSOL que ficou calado. Eu queria aproveitar esse gancho, eu queria te perguntar especificamente sobre essa história de privatização de presídios. A gente já teve conversas muito mais antigas, e que você levantou uma questão que era muito incômoda, mas hoje já se fala de forma consensual, de que foi nos governos do PT é um fato de que a população carcerária dobrou. Assim, o número, né, é um fato isso. Por conta da leniência em relação ao que se chamou de guerra às drogas, que continua em vigor e continua sendo tratada como guerra. Você acha que essa possibilidade de se criar presídios privados, quer dizer, sistematizar e virar uma questão formal, ter presídios privados, ainda mais com dinheiro do BNDES, vai encarcerar mais gente, quer dizer, vai provocar um novo superencarceramento, principalmente de pretos e pobres no Brasil? Certo, vamos lá. Assim, Leandro, o encarceramento explodiu no período petista, não só pela leniência, mas o petismo no governo ele estimulou e muita guerra às drogas, né? A nova lei de drogas, 2006, foi sancionada pelo governo Lula e apoiada pelo PT no Congresso e por toda a bancada governista, né? Isso é um ponto. E aí, veja, é preciso fazer um esclarecimento aqui, Leandro, porque tem muita mentira sobre o tema. Gente, já existe no Brasil 30 unidades prisionais que são geridas ou por PPPs ou por cogestão, por participação da iniciativa privada em alguns aspectos. Perfeito, perfeito. Essas iniciativas de privatização de presídio são, no geral, coordenadas por governos estaduais. Então, o governo estadual XYZ decidiu fazer uma PPP e faz. Só que, veja, gente, são só 30 unidades prisionais, o que significa que isso não é uma tendência nacional, compreende? Veja, isso não é uma tendência nacional. Se a gente, no Brasil inteiro, a gente até hoje, mesmo com 30 anos de neoliberalismo, a gente só tem 30 unidades prisionais com PPPs e cogestão privada, significa que isso não é uma tendência nacional. Me parece isso em contexto, né? Os números estão aí. Mais de 90 entidades lançaram uma nota técnica contra a privatização de presídios, mostrando, Leandro, que os presídios privatizados, o custo médio do preso, do encarcerado, é de R$5.000. Opa, você pensa assim, caramba, é muito mais caro do que um estudante universitário, que mantém um estudante na USP, na Unicamp, na UFRJ, na UFPE. O custo médio é de R$5.000, porém, contudo, as condições de encarceramento são iguais ou piores que nas unidades que não são privatizadas. Então, isso significa índice de corrupção, não tem o que debater aqui. Porque se o custo médio do preso no sistema normal é R$2.000 e no sistema privatizado é 5.000 e as condições são iguais, tem dinheiro vazando por algum lugar aqui. E, Leandro, você lembra daquele caso do presídio de Pedrinhas, no Maranhão? Claro. Que teve mais de 60 presos assassinados e por aí vai. Gente, informação importante. Enquanto isso acontecia no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, a segurança do presídio era privatizada. Era feita por uma empresa privada. Então, assim, acho que isso explica o quanto privatização não garante melhora nenhuma. E aqui vem um ponto central, Leandro. Eu mandei aqui no chat
o decreto do governo Lula de abril desse ano, em que Lula estava viajando, quem assinou o decreto foi o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se puder colocar na tela, seria bom. Que é um decreto que altera o programa do PPI, não da Petrobras, o Programa de Parceria de Investimento, criado pelo Michel Temer, para estimular a privatização de serviços públicos. Perfeito? O governo Lula, em abril desse ano, alterou esse decreto e está aqui, ó, segurança, sistema prisional, ponto 10, algarismo romano, não estava no decreto do Temer, gente. Foi o governo Lula que colocou. A partir do momento que o governo Lula colocou segurança e presídio como áreas para serem feitas PPPs, como parte desse programa de parceria de investimentos, esse PPI, o BNDES foi e entrou, colocou na sua carteira de crédito também financiar PPPs em presídios e áreas de segurança pública. Leandro, se você tem uma ideia do absurdo, a privatização do presídio de Erechim, o BNDES vai aportar 150 milhões, né, de reais. Gente, o orçamento do DEPEN para o ano é 200 milhões. Então, só um presídio do Rio Grande do Sul vai ganhar quase todo o orçamento para o sistema prisional brasileiro inteiro, para o DEPEN, que é um braço do Ministério da Justiça, né, que é responsável por cuidar dos presídios no Brasil. E aí, a partir do momento que você tem um decreto do governo federal colocando presídios no âmbito desse programa de parceria de investimento, você tem estímulo do BNDES e o Ministério da Fazenda fez uma malícia, Leandro, que é assim, imagina que tu é um grande empresário do ramo da segurança pública. Aí tu entra nesse leilão de privatização de presídio do Rio Grande do Sul, que vai ser agora dia 6 de janeiro, na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. E aí, beleza, tu entrou, tu ganhou e tu tá administrando o presídio. Se o governador do Rio Grande do Sul não pagar, Leandro, a concessionária privada, o governo federal assume a dívida. Então, vê que beleza. Eu, se sou governador, Leandro, eu vou fazer o quê? Eu vou, em todo ano de eleição, no momento que eu quiser caixa para gastar, eu vou descumprir esse contrato, vou deixar de pagar a concessionária privada e vou deixar a dívida para o governo federal. Aí imagina, aumentar a dívida ativa da União, aumentar a dívida do passivo do governo federal, da União, porque os governos estaduais e as prefeituras decidiram que não vão pagar os concessionários privados de serviços públicos privatizados. Percebe? Veja o grau de absurdo neoliberal extremo que é o empresário não tem risco nenhum. Ô, Johnny,